No domínio Energia, Sua Conservação, Energia e Movimentos, vou tratar neste vídeo o tema apenas e só da energia cinética, energia potencial gravítica, a variação da energia cinética e os gráficos da energia cinética e da energia potencial gravítica em função de grandezas. Vamos rever aquilo que vocês falaram no 9º ano sobre a energia cinética e a energia potencial gravítica. Também já falámos da energia cinética no âmbito da química no primeiro período e também falei nela quando iniciámos a unidade. Vocês, no 9º ano, também viram que a energia cinética se calculava como sendo metade da massa e velocidade ao quadrado. Significa que se a velocidade duplica, a energia cinética quadruplica. Portanto, não há uma proporcionalidade direta. E temos que se a massa, por exemplo, quadruplica, a energia cinética também quadruplica. Portanto, estamos aqui a ter uma proporcionalidade direta. É claro que também podia reduzir a massa a metade e a energia cinética passava a metade. Ou diminuir a velocidade para 1/3 e a energia cinética diminuía 9 vezes. Em termos gráficos, o que é que isso significa? Se tiver no eixo vertical energia cinética com a unidade Joule em função da massa, em unidade quilograma, que é o Sistema Internacional de Unidades, vou ter uma proporcionalidade direta, em que o declive vai ser metade do quadrado da velocidade. Se tiver a energia cinética em função do quadrado da velocidade, aqui em joule, claro, e aqui metro quadrado por segundo ao quadrado, a unidade, vou ter também proporcionalidade direta, em que o declive é metade da massa. E se tiver, que era este o gráfico que eu queria, onde eu queria chegar, se tiver energia cinética em joule em função da velocidade em metro por segundo, já vimos que não é diretamente proporcional, então vamos ter um gráfico deste género. Se a velocidade duplica, a energia cinética quadruplica, ou seja, temos exponencial. Agora reparem, estes gráficos são válidos tanto se a velocidade aumentar, como se no enunciado a velocidade diminuir, porque nós, nos gráficos, temos a relação energia cinética em função da velocidade. Se a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta, não diretamente. Se a massa aumenta, a energia cinética aumenta. Um corpo com maior massa tem maior energia cinética. Se a velocidade aumenta, o quadrado da velocidade também aumenta, a energia cinética aumenta. Se a velocidade diminui, o quadrado da velocidade diminui, a energia cinética diminui. Então, estes gráficos são sempre válidos, independentemente do enunciado. O enunciado pode dizer que a velocidade foi diminuída até atingir o zero. O gráfico, se for do quadrado da velocidade, continua a ser este. A velocidade diminui até ser zero, foi neste sentido. E a energia cinética diminuiu. Continua a haver uma proporcionalidade direta exatamente igual. Para determinar a variação da energia cinética, a variação de uma grandeza é sempre o final, neste caso a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. O que é a energia cinética? É a relação entre a massa e o quadrado da velocidade. Pronto. Então vamos ter que a variação da energia cinética é 1/2 da massa, velocidade final ao quadrado, menos 1/2 da massa, velocidade inicial ao quadrado. Agora, tenho aqui 1/2 da massa,
que é um fator comum aos dois membros. Posso pôr em evidência 1/2 da massa, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Muitos cuidados a ter aqui, porque muitas vezes aqui fazem a asneira. Põe o quê? Eu vou fazer a asneira que é muito comum. A asneira que é muito comum porem é variação da energia cinética igual a 1/2 da massa, velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado. Isto não é a mesma coisa de 1/2 da massa, quadrado da velocidade final menos o quadrado da velocidade inicial. Muito cuidado com isto. De qualquer das formas, o conselho que eu deixo é usar esta expressão como está aqui. Claro, alunos que já estão muito bem na matemática e que não se vão enganar, podem usar esta sem problema, mas aconselho principalmente esta. No caso da energia potencial gravítica, nós sabemos que a energia potencial gravítica se calcula como sendo o produto da massa pela aceleração da gravidade e pela altura h. Não esquecer que m vezes g é igual ao peso. Então, vamos ter que a energia potencial gravítica é diretamente proporcional ao peso e à altura. Vamos ter graficamente energia potencial em Joule em função da massa, diretamente proporcional. O declive é GH. Se tiver energia potencial em Joule, aqui a massa em quilogramas, claro. Se tiver em função do peso, que vem em Newton, também tenho uma proporcionalidade direta, tenho aqui o peso, em que o declive é a altura h. E se tiver, tenho que apagar algures, se tiver a energia potencial em Joule em função da altura em metro, vou ter proporcionalidade direta também, está aqui a expressão, em que o declive é o produto da massa pela aceleração da gravidade. E é principalmente sobre esta expressão, sobre esta forma, que eu quero debruçar-me agora. Então, vamos ter a energia potencial em Joule em função da altura em metro. E, já estava lá atrás, são diretamente proporcionais, sendo o declive o peso ou mg, que é a mesma coisa. O que é que vamos ter? Se o enunciado nos diz que o corpo desce, se o corpo desce, a altura diminui. A energia potencial gravítica também diminui. Então, se a energia potencial se a altura diminui, está a ir para o lado do zero. Se a altura diminui, a energia potencial gravítica também diminui. Se tivermos o corpo sobe, o corpo sobe. Se o corpo sobe, a energia potencial aumenta. Então, aliás, pois a altura aumenta. Nesta situação, vamos ter, como é evidente, a altura aumenta, a energia potencial aumenta. E continuamos a ter esta relação diretamente proporcional. Muito cuidado, porque aqui costuma haver enganos. Quando o exercício diz o corpo desce, qual é o gráfico que melhor se ajusta ao que está a dizer? E o aluno seleciona o quê? Vê que o corpo desce, então, quando vai escolher o gráfico, vê energia potencial em função da altura, energia potencial em função da altura e geralmente escolhe um assim, em que a energia potencial está a diminuir, mas se é em função da altura, a altura aumenta, a energia potencial aumenta. E o gráfico de energia potencial em função da altura é sempre este
independentemente do enunciado. Então, tal como no da energia cinética, não depende do enunciado os gráficos de energia potencial em função da altura, energia potencial em função do peso, energia potencial em função da massa, são sempre estes, porque exatamente a energia potencial determina-se como sendo o produto da massa, aceleração da gravidade e altura h. No que diz respeito aos cálculos, a energia potencial é calculada como sendo mgh, então a variação da energia potencial, eu agora estou só a pôr energia potencial em vez de energia potencial gravítica, já definimos que ela é a gravítica, vai ser a energia potencial final menos a energia potencial inicial, então vamos ter que a variação de energia potencial é mg altura final menos mg altura inicial e agora, tal como anteriormente, temos mg que podemos pôr em evidência. Então a variação de energia potencial mg altura final menos altura inicial. E temos aqui a expressão que permite determinada a variação de energia potencial, mais uma vez, podem usar desta forma ou podem calcular cada um dos valores e depois fazer o cálculo. Depende de cada aluno e de cada situação. Interessa é fazer corretamente o raciocínio e os cálculos que se lhe seguem.